Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia. Hoje é 9 de setembro e nós vamos repercutir as principais informações do dia, tá certo? Então você já vai conferir a partir de agora. Advogados de governos do Brasil são alvos de operação da Lava Jato. Ensaio clínico da vacina de Oxford já havia sido interrompido antes, diz secretário de Saúde do Reino Unido. Para ele não é novidade isso, e nós vamos conferir. Pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial extra de R$300 começa no próximo dia 17. Filho do presidente do STJ obteve contratos de mais de 80 milhões de reais para influenciar em atos de ministros da corte, diz Operação Lava Jato. Que coisa! Corregedoria da Câmara notifica Flor de Lis sobre processo que pode levar à perda de mandato. Paredes e estátuas da Igreja Matriz de Cruz, cidade aqui do interior do Ceará, são pichadas com ameaça de morte ao próprio padre. E nós vamos conferir ainda. Ampla imunização contra a Covid-19 deve acontecer apenas em 2022, estima cientista da Organização Mundial de Saúde. E mulher zangada invade casa e atropela amante do marido e a irmã após discussão aqui no interior do Ceará. Países com desigualdade social, como o Brasil, vão demorar mais para sair da pandemia, diz estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Conselho Nacional de Justiça, que é uma vergonha, é uma mancha para o país. Um dia alguém vai ter que resolver isso. Conselho Nacional de Justiça aplica nova pena de aposentadoria compulsória a desembargador por rachadinha aqui no Ceará. Os caras cometem crime, eles que estão aí nesse alto escalão cometem crime, ao invés de ir para a cadeia e devolver o que levaram indevidamente, terminam sendo aposentados. Alguém precisa corrigir isso. Gente, antes de começarmos a detalhar o que vai acontecer no vídeo de hoje, as principais informações, eu quero fazer um pedido muito especial a todos vocês. Vão lá no canal do Célio Teixeira, se inscrevam, convide os amigos para se inscreverem, vamos melhorar cada vez mais, vamos participar cada vez mais desse canal de informação. Vamos então agora com detalhes das principais notícias de hoje. Os advogados Frederico Assef, que representou a família Bolsonaro, Ana Tereza Basílio, que representou o governador Wilson Witzel, e Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que representaram o Lula. Olha os caras aí. São alvos de nova fase da Operação Lava Jato nesta quarta-feira. Bolsonaro, Lula e Witzel não são investigados nesta operação. A Operação Esquemas S investiga desvio de pelo menos, gente, 150 milhões do Sistema S do Rio de Janeiro por escritório de advocacia no Rio e também em São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, alguns dos pagamentos foram sob contratos de prestações de serviços advocatícios ideologicamente falsos, sem contratação formal e sem critérios técnicos como concorrência ou licitação. A operação é baseada em uma delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da seção fluminense do Sistema S, que engloba a Fé Comércio, Sesc e também o Senac. Que coisa, muito dinheiro no bolso e cada vez fazendo coisa mais ilícita nesse país. O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse nesta quarta-feira, já hoje, portanto, que a suspensão dos testes da vacina da AstraZeneca, melhor dizendo, e da Universidade de Oxford, anunciada na terça-feira, não foi a primeira. É, obviamente, um desafio para esse ensaio clínico específico. Não é, na verdade, segundo ele, a primeira vez que isso aconteceu com a vacina de Oxford, disse o secretário em uma entrevista à Sky News. A AstraZeneca e a Universidade de Oxford suspenderam os testes de sua vacina experimental para coronavírus, que estão na terceira fase por causa de uma doença não explicada a um participante que fazia parte aí dos testes, mas alguns cientistas dizem, inclusive, que essa doença aí pode nem ser por causa da vacina. É esperar um pouquinho mais para se ter uma ideia mais concreta. Gente, vem dinheiro novo por aí de novo, mais um auxílio.
A primeira parcela extra do auxílio emergencial, agora no valor de R$300 ou de R$600 para mães que sejam chefes de família, começará a ser paga a partir do próximo dia 17 de setembro aos beneficiários do Bolsa Família, seguindo aí o calendário do programa federal divulgado pela Caixa Econômica. De acordo com as novas regras, o governo vai verificar todos os meses se o trabalhador que estiver recebendo o auxílio de R$300 já voltou ao mercado formal ou se obteve acesso a outro benefício social. Quem estiver aí nesses casos, terá o pagamento suspenso. Para aqueles que não são beneficiários do Bolsa Família, o governo ainda não informou as datas de pagamento. Já o advogado Eduardo Martins, filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, fechou o contrato, gente, de R$83 milhões com a Fé Comércio do Rio, à época em que era presidida por Orlando Diniz, a pretexto de influir em atos praticados por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indica a força-tarefa da Lava Jato Fluminense. Martins, ele é um dos 26 acusados pelo Ministério Público Federal e esse conjunto aí de advogados que teriam desviado 150 milhões entre 2012 e 2018 das seções fluminenses do Serviço Nacional do Comércio, o SESC Rio de Janeiro, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, tudo lá do Rio de Janeiro, e também da Federação do Comércio, a Fé Comércio, tudo lá no Rio de Janeiro. A Procuradoria imputa aos advogados crime de peculato, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminal. Sabe aquela velha história, quanto mais tem, mais quer? Mas seria bom que fizessem um trabalho honesto, não roubando, não desviando dinheiro. A Corregedoria da Câmara dos Deputados notificou nesta quarta-feira, já hoje, portanto, a deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, sobre o processo em que responde por quebra de decoro parlamentar e que pode levar à perda do seu mandato. A parlamentar e os filhos são réus em um processo que apura o assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Ela é acusada de ser a mandante do crime. Flor de Lis recebeu a notificação em seu apartamento funcional em Brasília, das mãos do corregedor, deputado Paulo Bexton, do PTB do Pará. Ele precisou ir até lá pessoalmente após a deputada não comparecer à sala da corregedoria na Câmara, conforme havia sido combinado. Só espero que deem a ela o exemplo que ela deveria ter dado à sociedade brasileira, às filhas, enfim, se fazia de boazinha pelo que se tem mostrado até agora, mas na verdade não tinha nada de bondade por trás daquela cortina de maldade. Gente, uma outra maldade aconteceu aqui no interior do Ceará. As paredes internas da igreja São Francisco de Assis, no centro da cidade de Cruz, que fica aqui no interior do Ceará, amanheceram essas paredes hoje pichadas com vários formatos, fizeram uma verdadeira esculhambação, como se diz no bom cearenseis, no interior da igreja. Frases com ameaças de morte ao padre e siglas de organizações criminosas foram escritas no local. Há uma semana, a igreja já havia sido invadida e furtada, segundo funcionários do templo. Não há câmara de segurança no local. Em uma das paredes foi pichada a frase, olha o que fizeram: que o diabo tenha pena de vocês. Em outra, a frase, o diabo manda aqui. Também foram pichadas ameaças de morte ao padre, que foi à delegacia de Cruz registrar um boletim de ocorrência na manhã de hoje. Em alerta, na manhã desta quarta-feira, a cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde, Soumia, afirmou que a imunização ampla para populações contra a Covid-19 é estimada apenas em 2022. Ela ressaltou que os grupos de risco, possam receber a vacina em meados de 2021. Ela explicou ainda que existe um longo processo e avaliação, licenciamento, fabricação e distribuição para serem enfrentados no sentido de vacinar em massa. A cientista indica que, em um cenário otimista, a chegada de vacinas a vários países deve acontecer de forma limitada no próximo ano, dando prioridade aos grupos de maior risco. Eu acredito que em países pobres a situação vai ser difícil ainda de adquirir a vacina. Você imagina a corrida por essa vacina, na hora que você tem uma ou duas aprovadas, vai ser um corre-corre e quem vai mandar não tem jeito. É a questão financeira, é o dinheiro mesmo.
Agora, um momento de raiva aí em casa, e aí vocês julgam se ela tinha razão ou não. Uma mulher atropelou a amante do marido, é a irmã, após uma discussão na cidade de Guaraciaba de Norte, aqui no interior do Ceará. A confusão aconteceu nesta terça-feira, ontem, portanto, e uma das vítimas está internada. O atropelamento foi filmado por testemunhas. As imagens mostram o momento em que as irmãs chegam em um veículo, abordam a mulher que seria a amante de uma delas e a empurra. Em seguida, o vídeo mostra um carro conduzido pela esposa colidindo contra as irmãs e o portão de uma residência. Conforme a polícia do estado do Ceará, a polícia civil, a mulher atropelada, que é moradora de Guaraciaba, se envolveu afetivamente com um homem da cidade de Tianguá. Após o fato, ela passou a sofrer ameaças e ser perseguida pela esposa do homem. Ela tentou matar a mulher atropelada. Países com grande desigualdade social, como o Brasil, estão entre os que têm muita dificuldade. Tem maior índice de mortalidade por Covid e também tem dificuldade de fazer com que a doença cesse em todo o território. É o que aponta um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais a partir de ferramentas de inteligência artificial. Realizado em parceria com uma organização dedicada ao desenvolvimento de tecnologias emergentes, a CUNUMI, essa entidade, o levantamento indica que variáveis levaram a uma piora ou melhora nas taxas de mortalidade nos países afetados pela pandemia. Foram levantados mais de 200 indicadores de 201 países extraídos de bancos de dados oficiais, como DataSUS, IBGE e outros. Para condensar esses dados, foi utilizada uma solução de inteligência artificial, segundo um dos pesquisadores e chefe do laboratório, Adriano Veloso. Ele diz que quanto maior as desigualdades do país, levando em consideração também questão territorial, mais difícil fica controlar a Covid mundo afora. E esses exemplos têm sido frequentes em vários países do mundo que apresentam grandes desigualdades sociais. Gente, para fechar o vídeo de hoje, uma matéria sobre a questão dessa aposentadoria compulsória que é feita para juízes, para pessoal aí de alto escalão. Eu acho isso uma vergonha, uma mancha no país, e eu não sei quem foram os legisladores, deputados e senadores que aprovaram uma esculhambação dessa, mas aprovaram a lei e aí ela termina sendo cumprida. É algo absurdo, preste atenção. O Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta terça-feira, ontem, portanto, aplicar uma nova pena de aposentadoria compulsória ao desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, do Tribunal de Justiça aqui do Ceará, por ter adotado a chamada rachadinha no gabinete dele entre 2011 e 2015. Os advogados do desembargador não participaram da sessão do Conselho Nacional de Justiça. Eles chegaram a pedir adiamento da análise do caso, argumentando que estavam aí em deslocamento. Mas o Conselho decidiu votar o processo da mesma forma. Conforme o Conselho Nacional de Justiça, a aposentadoria compulsória é a mais grave. Eu não sei como é que isso é grave. É a mais grave das 5 penas disciplinares aplicáveis a juízes vitalícios. Ainda de acordo com o Conselho, com esse Conselho aí, Conselho Nacional de Justiça, mesmo afastado do cargo, o magistrado condenado segue com provento ajustado ao tempo de serviço. E olha que ele já foi condenado na Expresso 150 também por receber até 150 mil para assaltar bandidos de alta periculosidade. Eu não consigo compreender que nesse país ainda existe esse tipo de lei. Isso é algo absolutamente anormal. Não, você imagina se é um cidadão comum que cometa um crime desse, vai direto para a cadeia e devolve o que recebeu ilicitamente. Por que que juízes também não fazem isso? Fazem aposentar o cara. Eu não consigo compreender num país em que o Instituto Nacional de Seguridade Social tem um conjunto de regras e normas para aposentar o cidadão comum. E esses que ganham muito dinheiro têm privilégios que até Deus duvida. Gente, agradecer demais a vocês pela participação, solicitar mais uma vez para participarem lá, se inscrever no canal do Célio Teixeira, tá certo? Convidar os amigos para fazer isso, até os que não são tão amigos assim, vão lá, se inscrevam, clique no sininho, dá uma like lá bem legal para que o site
as informações das minhas redes sociais, o site Célio Teixeira, o canal do Célio Teixeira no YouTube também possa manter essas informações, trazendo esses vídeos todos os dias durante a semana, para que vocês possam estarem atualizados, recebendo estas informações. Conto com todos vocês.